Graça e paz, irmãos. Nós vamos finalizar o estudo de Apocalipse de Jesus Cristo. São uma série, que nós estamos estudando. E nós estamos falando sobre a tribulação e a grande tribulação. Então, nessa sexta-feira nós encerraremos, assim, essa série sobre a tribulação e a grande tribulação. Eu fiquei de deixar mais versículos para os irmãos a respeito da grande tribulação. Eu venho fazendo aqui algumas comparações para que os irmãos assim entendessem melhor e ficasse claro. Embora assim muitos pastores, estudiosos não creem dessa forma que eu estou falando, mas eu estou procurando colocar algo assim para que os irmãos possam entender e olhar para os versículos da Bíblia que eu estou posicionando aqui para os irmãos. E aí os irmãos façam depois a sua interpretação. Mas eu acredito é o que traz um pouco mais de clareza para nós. Irmãos, antes de tudo, de nós iniciarmos e falar sobre mais versículos sobre a grande tribulação, eu gostaria de deixar um versículo em Isaías, capítulo 46, a partir do versículo 10. A Bíblia diz assim, Isaías 46, versículo 10, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, ou que não aconteceram. Que digo que o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Então, Deus está falando que Ele vai cumprir as coisas futuras e Ele vai cumprir a vontade dEle. Por mais que alguns não acreditem que Deus vai fazer isso literalmente, mas o versículo está dizendo aqui que Deus vai. Então eu prefiro ficar com a posição de Deus, mesmo que as pessoas dizem que não é assim. Se você seguir o versículo depois até o final, versículo 12, versículo 13 ele diz assim: faço chegar a minha justiça e não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião e livramento em Israel a minha glória. Então isso é uma coisa futura. Então Deus tem preparado assim algo especial para Israel. Irmãos, devemos lembrar que nem todos Israel vão se salvar. Tem irmãos de igreja, tem pessoas que têm até ódio de Israel. Eu já vi irmãos falar assim que Israel é o grande causador de todas as coisas. Israel que anda causando grandes guerras e que anda sendo injusto com o povo palestino. Não é verdade. Eu tenho informações fortíssimas de que Israel procura sempre ajudar. Embora, assim, Israel bombardeie alguns outros países, mas sim em defesa do seu país. Seria a mesma coisa que o Brasil. Se os Estados Unidos tentar invadir para tomar a Amazônia ou para tentar fazer alguma coisa contra o nosso povo, certamente o exército brasileiro vai reagir. Por mais que não ganhe, mas vai reagir defendendo. Então eu vejo o que Israel faz. E tem mais também, Deus disse que vai livrar Israel e vai trazer esse povo, vai fazer um povo de justiça. Então, ou seja, nem todos Israel vão se salvar, mas há aqueles que vão chegar ao conhecimento da justiça de Deus e vai chegar ao arrependimento. Então nós devemos orar por esse Israel sim, não como muitos condená-lo ou agir de forma como Hitler agiu. Então nós devemos sim prestar atenção nos sinais que tudo corre diante de Israel. Israel é o grande relógio, é o grande sinal do mundo. Queiram muitos estudiosos não aceitar isso, mas é evidente e é claro, e Deus vai fazer isso. Como no versículo diz, que Deus vai cumprir a vontade dele e ele vai fazer. Então é só nós observarmos o texto e o contexto e tudo que Deus planeja fazer. Bom, referente à tribulação e grande tribulação, eu tinha dado exemplo para os irmãos, colocando como tribulação comum e a grande tribulação, para que a gente diferenciasse. O versículo lá em João, capítulo 16, o capítulo 16 de João, versículo 33, Jesus disse que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo que eu venci o mundo. E depois, quando nós voltamos lá para Mateus, Mateus 24,
Jesus diz que haverá uma tão grande tribulação do qual nunca houve desde o princípio. Então é importante nós notarmos isso, irmãos, porque, como eu disse para os irmãos no outro áudio, Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles não querem esconder nada de nós, do ser humano. Muito pelo contrário, ele quer que o ser humano chegue ao todo conhecimento de Deus, para que eles possam chegar até a justiça. Como Deus já prevê o futuro, sabe o que vai acontecer, mas mesmo assim ele quer que pregue, para que as pessoas entendam a justiça de Deus. Se o ser humano se arrependesse de coração e se voltasse para Deus, obviamente Deus voltaria atrás de muitas coisas. Então tem muitas coisas no Apocalipse que não iria acontecer, se o ser humano verdadeiramente se voltasse para Deus. Mas como Deus sabe que o ser humano é duro de coração e não vai se voltar, Deus vai puni-los e Deus vai mostrar assim a sua justiça. O que eu gostaria de deixar bem claro para os irmãos é que nós passaremos pela grande tribulação, então nós vamos ver algo e devemos estar preparados para isso. Então, quando nós citamos e falamos sobre escatologia, né? Então, escatos seria o último, logia, estudo, ou seja, estudo das últimas coisas. Então, nós passamos a entender que está sendo anunciado num tempo futuro o que vai acontecer. Então, irmãos, eu gostaria de deixar bem claro para os irmãos que terríveis serão esses dias. Porque assim a Bíblia diz. A pergunta que fica é: você estaria preparado para a grande tribulação? Porque foi sugerido colocar você estaria? Porque eu vejo o seguinte, que hoje, se isso acontecesse hoje, nós não estaríamos preparados para passar pela grande tribulação. Iríamos passar, mas não estaríamos preparados. Eu não digo no sentido espiritual em relação à salvação, porque quando você é salvo por Cristo Jesus, se você morrer, você estará no céu com Cristo Jesus. Mas eu diria no tempo da tribulação, no tempo que você não morreu ainda, você está fugindo, você está sendo perseguido pelo anticristo. Por que você estaria sendo perseguido? Porque você ainda não colocou a marca da besta, não colocou a marca que é o 666, e também porque você adora um único Deus, que é o Deus de Israel. E é isso que esse grande líder mundial, ele não deseja, que você adore o Deus de Israel. Ele deseja que você o adore como sendo o seu Senhor. Então nós veremos aqui algumas passagens sobre a grande tribulação, depois nós entraremos aí sobre essa grande perseguição que vai haver contra os cristãos. Nós, como eu já disse, eu já passei o versículo de Mateus 24, onde Jesus diz assim que haverá tão grande tribulação, da qual nunca houve desde o princípio. Antes de entrar em um versículo, eu gostaria de lembrar os irmãos do seguinte: aconteceu sim uma grande tribulação muito forte. Eu chamaria isso de tribulação de um impacto só. Isso é a minha colocação, tá? Uma tribulação de um impacto só. E qual foi essa? Foi o dilúvio, quando Deus destruiu inundou toda a terra com um dilúvio. Então, ou seja, caiu muita chuva e a Bíblia diz que Deus abriu as comportas. Então, ali começou a vazar, a sair muita quantidade de litros de água, e assim está juntando com o mar, e assim está juntando com os rios, e aí começou a inundar toda a terra e matando assim os seres viventes da terra. Então é interessante nós notarmos isso daí. Então isso daí foi uma tribulação de grande impacto, né? De um impacto só. Só que quando nós falamos da grande tribulação, essa daí vai ter vários impactos. Então vai haver perseguição, fome, destruição,
A gente vai ver coisas horríveis acontecendo, guerras e coisas celestiais, né, caindo do céu na terra. Então eu chamaria disso aí de vários impactos. Então por isso que Jesus disse que não houve e não vai haver nada igual desde o princípio. Agora é interessante, irmãos, notarmos aquilo que Jesus falou em Mateus 24, e a partir do verso 19 em diante, ele diz que haverá uma tribulação do qual nunca houve desde o princípio do mundo. Aí nós vamos para Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 1 disse: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, é interessante nós notarmos aqui que Jesus citou a mesma passagem. Então, como Jesus conhece todas as passagens bíblicas, ele reforça aqui o que o profeta Daniel escreveu através do Espírito Santo de Deus que iria acontecer. Então, Jesus testificou esse verso de Daniel. Então, é mais uma comprovação que isso acontecerá num tempo futuro. Eu gostaria de ler também em Sofonias, capítulo 1, a partir do versículo 14, diz assim: O grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira e de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão, dia de toques e de trombetas e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Trarei aflição aos homens, andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira, e as suas entranhas como lixo. Nem as suas pratas, nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos que vivem na terra. Grave bastante esse versículo. Pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. Lembre-se, estaremos passando pela a grande tribulação. Isso são versículos da grande tribulação. Jeremias capítulo 30, versículo 7, irmãos, a Bíblia diz que haverá uma grande angústia para Jacó, ou seria, para Israel. Então, isso será um tempo de angústia que Deus trará nesse tempo para todos os habitantes da terra e para Israel. Agora nós veremos alguns versículos do Apocalipse para nós entendermos melhor esse tempo de grande tribulação para que possamos estar preparados. A grande tribulação também significa, no termo grego, né, tribulação seria aperto, seria forçar, seria algo, seria pressão, pressionar. Então seria algo assim insuportável. Isso que a palavra quer dizer. E nós também entendemos que a grande tribulação significa final de um tempo injusto para iniciar um milênio de um Cristo justo. Então essa grande tribulação vai vir, então ela vai pressionar todos os seres da terra, todos os homens, e depois, em seguida, virá assim o Senhor Jesus Cristo, implantando o seu milênio na terra e a sua justiça. Porque nós sabemos que cada tempo que passa, o homem se torna cada vez mais injusto. O homem, ele abandona Deus. Quando você vai lá para 2 Tessalonicenses capítulo 2,
onde Paulo diz para os irmãos não deixar sair fácil da mente deles, que a vinda de Jesus Cristo não acontecerá sem que antes se manifeste o filho da perdição, né? Ou seria o único líder mundial ou o anticristo. Mas antes desse homem se levantar, depois nós estaremos comentando sobre ele, acredito que na próxima série vai ser o anticristo. Então, antes dele aparecer, a Bíblia diz que vai surgir uma grande apostasia. Então nós vemos assim muitas pessoas abandonando a igreja, muitos que se diziam ser cristãos, virando ateu, e também nós vemos pessoas que conheciam o evangelho, que às vezes não era de nenhuma denominação, mas seus pais, seus avós eram, e sempre foi ensinado nos ensinos de Deus. Eles têm assim desacreditado e têm abandonado, e não têm recebido mais o Senhor como sendo o Deus único. Então isso é chamado de apostasia, ou seria um abandono, um afastamento da lei moral de Deus. Então essas pessoas têm se distanciado de Deus. Então por isso que será muito fácil de um líder mundial chamado Anticristo iludir e enganar todas as pessoas. Então devemos ficar atento nesses sinais. E a gente vê muito abandono. A gente vê, por exemplo, mesmo na Alemanha, são pouquíssimas igrejas. E quando tem, pregam-se grandes heresias. Então, geralmente, pelo lado europeu, as igrejas têm ficado assim totalmente influenciadas por coisas mundanas. E, na verdade, tem fechado mais templos cristãos e aberto mais templos satânicos, como adoração ao Deus Beelzebub, a Baphomet, né, que na verdade simboliza Satanás. Isso é muito triste, mas isso é uma profecia e isso está se cumprindo. Isso mostra que nosso Senhor Jesus Cristo está voltando. Bom, como eu disse para os irmãos, nós estaríamos preparados para passar pela grande tribulação? Bom, primeiramente eu gostaria de também, na verdade, dando continuidade, lendo em Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 16, que diz assim: E a todos os pequenos, os grandes, os ricos e pobres, os livres, os escravos, faz que lhes seja dado certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é um número de homem. Ora, esse número é 666. Então é interessante nós notarmos aqui, irmãos, que nós entraremos nesse período, que é chamado período que o anticristo estará reinando, esse líder mundial. Então, para dar um controle para todo mundo, para dar uma falsa paz, uma falsa enganação, ele vai prometer muitas coisas. Vai prometer melhorar a economia do mundo, vai prometer acabar com os latrocínios, com os roubos, né? Então ele vai prometer que você tenha um acesso a qualquer informação, a qualquer conta bancária. Então é como se você estivesse no mesmo nível de uma pessoa que tivesse muito dinheiro. Claro que tudo isso é uma enganação, que você será simplesmente mais um pobre que tem um cartão de crédito ou que tem esses acessos bancários, mas na verdade você está sendo controlado por eles. Então, se você é pobre, você continuará sendo pobre, e se você é rico, vai continuar sendo rico. Mas todos serão iguais quando começar a colocar a marca da besta. Agora eu gostaria que os irmãos prestassem atenção no que eu vou falar. Se vamos passar pela essa grande tribulação, por isso que eu pergunto, você estaria preparado? Então, se você não tiver a marca da besta, você não vai poder comprar e nem vender. Então, talvez você me diga, irmão, mas eu vou fazer um estoque das coisas para quando esse dia chegar eu estar preparado.
A Bíblia diz que vai ser um período de reinado desse homem, desse líder mundial, durante 7 anos. Então, 3 anos e meio ele dará a falsa paz. Essa falsa paz será implantado esse chip, ele vai estar dando condições tecnológicas para todo mundo, para que você tenha acesso para tudo que você queira fazer. E tudo será mais fácil, porque tudo será pela tecnologia. Mas na verdade ele estará te enganando, porque ele quer que você ponha a marca dele para um dia assim você chegar à adoração a esse homem. E para que esse homem possa te controlar, para que esse homem ponha a marca dele para saber quem é você ou aonde que você está, o que você está fazendo. Então, um exemplo, se você não colocar a marca da besta, você perderá algum conforto. Eu vou te dar um exemplo. Hoje na sua casa você chega, você come seu arroz, seu feijão, você frita seu bife e come a sua salada. Mas na época da perseguição, quando começar a decretar para que você ponha a marca da besta, senão você não pode comprar nem vender, então provavelmente você não terá seu arroz ou seu feijão, ou a sua carne, porque é bem provável que você vá comprá-lo no mercado. Então, o que pode acontecer? Eles vão querer que você identifique, e essa marca estará no seu braço, na sua mão direita, ou na sua testa, na fronte. Então, você estaria, você teria que ter essa marca da besta, para você poder comprar e vender. Então, se você recusar de colocar a marca da besta, então você não vai poder comprar e você não vai poder vender, ou seja, você não terá um comércio. Então você fala, eu não quero ter um comércio nesse mundo, mas só que também você não tendo a marca da besta, você não vai poder comprar. Talvez você encontre algum cristão que tenha algum estoque e assim ele possa compartilhar algo com você. Imagine você tendo um filho, não estou querendo colocar terror, mas eu estou querendo que os irmãos estejam preparados. Imagine você tendo um filho pequeno, um filho com fome, desejando comer o pão ou beber o seu leitinho. Só que você não vai poder comprar, porque se você for até o mercado comprar, você vai ter que se identificar. E se você colocar a mão e não se identificar, eles vão saber que você não colocou a marca da besta. Então eles vão chamar seguranças para te pegar. Então eles vão obrigar que você ponha essa marca. E se você não pôr, você está indo contra a sociedade, contra essa sociedade implantada pelo homem da perdição, ou seja, o anticristo, esse líder mundial. Então você vai estar sendo considerado como escória, como uma pessoa contrária ao que ele deseja implantar, ou seria uma paz, que na verdade é a falsa paz. Então ele vai achar que você não está a favor de uma melhora mundial. Hoje já se fala num termo que é o novo normal. Não caia nesse engano, irmãos. Eu que procuro estudar muito isso daí, na verdade isso se chama nova ordem mundial. Então ele já acostuma a sua mente. Você vê na televisão, nós estamos vivendo um novo normal. Então, um novo normal você tem que sair de máscara. O novo normal você tem que aceitar as pessoas como ela é. O novo normal você tem que aceitar a crença de cada um igual, sem desfazer. E é isso que o falso profeta deseja, fazer uma única só religião. E isso está muito próximo de acontecer. Num tempo para frente, eu posso provar com jornais internacionais para os irmãos que isso já está quase pronto. Ou seria, vai levantar o terceiro templo ali em Jerusalém, onde que o anticristo vai sentar. No próprio Mateus 24, que eu li para os irmãos, se você ler a partir do versículo 19, diz assim, olha, o profeta Daniel, ele falou sobre isso, ele falou que sentaria ali o abominável da desolação, ou seria o anticristo. Então, eles pretendem com esse acordo que eles querem fazer, o falso profeta, ele quer levantar uma falsa religião. Então, ali vai construir o terceiro templo, então vai poder adorar cristãos, de um lado muçulmanos e do outro lado judeu. Então, isso é chamado o novo normal. Mas, na verdade, esse novo normal tem um outro nome.
Eles não estão colocando para não assustar as pessoas. Chama Nova Ordem Mundial. Por quê? Porque muitas pessoas já estão alertando as pessoas para ter cuidado com a Nova Ordem Mundial. Então eles estão colocando o novo normal para que as pessoas caiam. Isso vai te influenciando e você vai achando que isso é normal. E não é. Fique de olho nos sinais e nas profecias. Irmãos, eu vou estar falando, dando mais alguns detalhes. Bom, para nós estarmos livres, certamente nós teríamos que ir para o interior, estar em um local bem afastado, num sítio ou numa fazenda, ou se fosse possível a gente ir lá para a Amazônia, para ficar no meio do mato. Porque se a gente ficar no centro da cidade, a gente vai ter necessidade das coisas e aí as pessoas vão querer que a gente ponha essa marca da besta. Vou te dar um exemplo. Imagine você sendo parado numa blitz, né, de policiais e você está sem o seu documento do carro. Então eles vão levar o seu carro. Eles vão levar o seu carro, porque eles consideram que o seu carro está fora da lei, está fora de circular dentro das normas de trânsito. Então será a mesma coisa. Vão ter policiais nesse período, nessa época, controlando as pessoas e vendo se você tem a marca ou não. E se uma pessoa identificar, provavelmente ela vai denunciar. E se ela te denunciar, provavelmente a polícia baterá na porta da sua casa para saber se você tem a marca ou não. E aí, se eles não fizerem isso também, mas eu tenho certeza que eles vão fazer, eles vão colocar também o IBGE para saber, para levantar quantas pessoas moram nessa casa, quanto você ganha, se você já tem a marca, né, do grande líder, para ter um controle total, para nós vivemos num novo normal. Então eles vão fazer de tudo para você colocar a marca da besta. Hoje em dia você tem como um exemplo, se você não cadastrar uma biometria para você votar, eles te ameaçam em cancelar seu CPF, se um dia você quiser prestar um concurso público, você não vai poder. Então praticamente eles te obrigam, mas não é uma obrigação total. Mas na época do anticristo, desse grande líder, vai ser uma obrigação total. Você vai ser obrigado a colocar essa marca. Se você quiser comprar, se você quiser ter algum alimento, se você quiser tiver algum sossego, se você quiser tiver algum conforto, como um desses que já tem perdido, que eu falei. Você pode chegar na sua casa, você pode se alimentar, você pode estar no seu lençol limpinho, se cobrir, mas na época da perseguição isso não vai haver. Você passará certamente fome, frio e necessidade. A não ser que você leve algumas sementes para poder plantar, coisas que nascem em meses, porque você terá 3 anos e meio dessa perseguição. Então, se você estiver escondido, você terá que ter alimentos, recursos. Aí por mais que eles falam assim, eu posso tentar pegar com uma outra pessoa, a gente faz amizade, consegue, mas você corre o risco de ser denunciado e as autoridades ir ali te prender. Se você não pôr a marca, eles vão te matar. Matar você, matar seu filho. Então eles não terão piedade. Lembre-se, irmãos, que depois da grande tribulação, ou seja, da perseguição do anticristo, ainda não terminou. Vamos supor que o anticristo perseguiu a igreja durante 1 ano, 7 meses e 5 dias. Aí restaria mais 1 ano, 7 meses e 5 dias. Isso eu estou colocando só para os irmãos terem uma base, uma ideia. Vamos supor que entre 1 ano, 7 meses e 5 dias terminou a perseguição do anticristo. Terminou. Um exemplo. Só que agora nós teríamos que estar preparados porque Deus vai começar a agir. Então agora é a vez de Deus. Quando nós vamos lá em Apocalipse, capítulo 15, diz assim: viu o céu e o outro sinal, grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Ao versículo 2. Vi como um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidros, tendo harpas de Deus, e entoava cântico de Moisés, servo de Deus, e cântico do Cordeiro. Então aqui a gente vê que
as pessoas passarão pelos flagelos de Deus. Quando você vai para o versículo 5 do capítulo 15 de Apocalipse, diz assim: depois dessas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos o seu peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. Ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse o 7 flagelo desses anjos. Então agora é vez de Deus danificar a terra. Então, irmãos, imagina o seguinte, no capítulo 16 diz assim, ó, o primeiro flagelo: ouvi vinda do santuário uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e os adoradores da sua imagem sobreviveram úlceras malignas e perniciosas. Então as taças que vai vir sobre a terra vai ser com úlceras malignas e perniciosas. O segundo flagelo: derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente do mar. Então, se você desejar pescar um peixe para comer, você não vai conseguir, porque o flagelo de Deus está caindo no mar e matando todos os peixes. Então, se você estiver na beira do mar, ou que seja de um rio também, você não terá alimento, você vai passar fome. Esqueça, irmãos, que Deus vai mandar maná vindo do céu para você comer, que não vai vir. Porque nós passaremos pela grande tribulação. Então aqui os textos estão bem claros. Ó, o terceiro flagelo: derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouviu um anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, e são dignos disso. Então os rios se tornarão em sangue. Você consegue beber água com sangue? Então certamente você terá sede. Mas, irmãos, Deus deixará nós passar por isso? Olha, eu creio que sim. Porque se nós passaremos pela grande tribulação, isso está sendo os flagelos de Deus caindo na terra. Ah, irmão, mas eu não concordo com isso, né? Eu não vejo que é bem assim. Vai ter um momento que Deus vai nos livrar de tudo isso. Irmãos, eu vejo que não. Sabe por quê? Não podemos confundir aquele episódio quando os hebreus saíram do Egito, onde mandou matar um cordeiro e passar o seu sangue. Aí o anjo da morte veio e matou todos os primogênitos. Então nenhum primogênito morreu e ninguém que estava naquela casa também não morreu. Não se danificou ninguém. Só que ali eles tinham mantimento para comer. Então, quando eles saíram do Egito, os locais que eles ficavam, até mesmo no Egito, quando acontecia alguma coisa, eles tinham um alimento para comer, eles tinham luzes para ficar. Quando houve aquela escuridão, eles tiveram tudo isso. Só que aqui, a grande tribulação, está dizendo que não vai haver isso. Deus está derramando o seu flagelo. Então, a gente vai ver versículos que passaremos por isso. Bom, irmãos, se nós passaremos pela grande tribulação, então vou estar lendo um versículo aqui que condiz com aquilo que eu falei, que nós estaremos na terra e todos esses acontecimentos do anticristo e até também a punição de Deus nos homens aqui na terra estará acontecendo. No Apocalipse capítulo 7, João, ele tem uma revelação, a partir do versículo 14 diz assim: respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Quando a gente volta ao versículo 13, diz assim: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: esses que vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Aí
o próprio João não quis, né, tentar responder. Aí ele fez o seguinte, ele falou assim, meu Senhor, ele disse para o anjo, tu sabes. E ele então lhe disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Versículo 15. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estará sobre eles o seu tabernáculo. Estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Agora presta atenção nisso. Nós passamos pela fome, pela sede e pela ira da taça de Deus. Será que passamos ou não passamos? Olha o versículo 16, diz assim, ó. Jamais terão fome. Opa, peraí. Então nós passamos fome na grande tribulação. Porque nós não quisemos pôr a marca da besta. Então, se nós não temos a marca da besta, a gente não vai poder comprar e nem vender. Olha, ele continua, vírgula. Nunca mais terão sede. Opa, peraí. Então, se a água se tornou em sangue ou se tornou em absinto amarga, a gente não conseguia tomar. E se a gente conseguiu tomar alguma coisa, foi pouco. Alguma água de coco, se tivermos sorte de encontrar e beber, né? Ou alguma parte de alguma planta que colheu alguma água, a gente conseguiu beber. Mas o texto está dizendo o seguinte, ó, que jamais ou nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nunca mais cairá sobre ele o sol. E ainda não falei para os irmãos, né, porque aí depois os irmãos tentam pesquisar. Tem um texto na Bíblia que diz que vai vir uma época que o sol vai estar tão quente, que as pessoas vão blasfemar contra Deus. Então, se hoje, nesse dia, nós passamos muito calor, né? Quarta-feira foi para 38 graus, quase 39, foi muito calor. Então, isso não é nada o que vai ser comparado à grande tribulação. Porque o próprio texto diz assim, ó, e sobre eles o sol, nem o ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para a fonte das águas da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos todas as lágrimas. Então, nós passaremos por lutos, passaremos por ardor, sol quente sobre nós, e muito forte, fome e sede. É o próprio Deus está dizendo aqui. Ah, irmão, mas o Deus é mau, isso, aquilo. Ó, irmãos, Deus não vai mudar isso. Ele vai fazer isso. Ele vai cumprir aquilo que ele determinou. Então, se nós passaremos pela tribulação, nós enfrentaremos a ira do anticristo e a ira do cordeiro. Irmãos, estarei encerrando. Infelizmente é uma coisa rápida, né? O dia que pudermos, se tivermos a oportunidade de fazer presencial, será melhor. Eu trarei no retroprojetor figuras, nós teremos condições de tirar algumas dúvidas na hora. Então, eu dei alguns pequenos exemplos aqui sobre o que é a grande tribulação. Então, nós estamos encerrando essa parte. Então, eu mostrei para os irmãos o que é a tribulação e o que é a grande tribulação. E se vamos passar por ela, será que estaremos preparados? Então, devemos estar preparados. Não devemos, então, ser como Pedro, quando Jesus disse que o cordeiro, né, que o Filho de Deus seria disperso, e os cordeiros que estavam com ele também. Aí Pedro disse assim, não, Senhor, eu o amo, eu nunca o abandonarei. Aí Jesus diz assim, olha, antes que o galo cante 3 vezes você me negará. Então Jesus disse assim, Pedro, quando tu te converteres, apacenta minhas ovelhas. Mas se você ler o contexto da história em tudo, Pedro já era convertido. Jesus estava dizendo o seguinte, quando você se converter desse seu medo, aí sim você terá autoridade para apacentar as minhas ovelhas. Então, irmãos, se nós vamos passar pela grande tribulação, nós não devemos ser como Pedro.
Porque se você não está passando pela grande tribulação, você diz assim, eu passo tranquilo, sem nenhum problema. Eu acredito que não. Então teremos que estar muito bem preparados para poder passar. Os apóstolos passaram por tão grande aflição. Pedro, ele resistiu muitas coisas e deu a sua própria vida depois que passou a entender muitas coisas. Principalmente quando ele parou de negar o Senhor Deus. E espero que a sua fidelidade a Deus seja até o fim, até a morte. Não seja como, no caso, você negaria Cristo e colocaria a marca. A Bíblia diz que se você colocar a marca, você será condenado eternamente. Então você deve estar ligado a Deus. Então você deve pedir a Deus para que Ele te prepare e para que você fique mais atento a esses sinais, essas coisas que estão acontecendo, para passar pela grande tribulação. Eu acredito, irmãos, que nós já estamos vivendo bem próximo disso acontecer, porque mais 2 países importantes estão prestes a fazer uma paz aí com o Oriente Médio, com Israel. Esse país nada mais, nada menos é o país da Palestina e a Jordânia. A Jordânia liberará uma parte ali para que seja construído o 3º templo de Israel. Então eles dominam aquela área, aquela parte. Então, se esses homens entrar ali, certamente eles farão uma paz. Mas preste atenção, irmãos, que eu vou dizer uma coisa para vocês. Irmãos, essa paz, essas coisas já é planejada há muito tempo antes do que a gente imagina. Quando esses homens vão diante dos jornais, da televisão, já para assinar uma coisa que já foi feita para eles antes. Então, se você prestar atenção nas formas que eles falam, eles estão simplesmente ali ditando, ou já relendo coisas que eles já fizeram. Então, eles preparam um acordo primeiro e depois leva diante da televisão para mostrar para todo mundo o que está sendo feito. Então, bem provável que logo a grande tribulação, assim, a falsa paz, né, vai se iniciar primeiro. Esse grande líder mundial vai se levantar para querer dar, assim, a falsa paz. Talvez você não acredite, não tenha problema, mas só que eu diria, se você crê literalmente na palavra de Deus em Apocalipse, eu diria para você se preparar. Se você não quiser se preparar, certamente você terá uma grande surpresa nesse dia. Eu diria para você, boa sorte, né? É um termo que não deve ter muito entre os cristãos, mas sim os cristãos deveriam estar fiel a Deus e fiel até a morte, independente da situação que vai passar. Fica aí, faça sua análise e depois nós discutiremos outros assuntos. Caso os irmãos tenham alguma dúvida referente a esse tema que nós estamos falando sobre a tribulação e a grande tribulação, você pode entrar aqui no grupo e mande pergunta. Irmão, não entendi muito bem isso. Aí, se eu tiver já a resposta de imediato, eu envio para o irmão. Se não tiver, eu pesquiso e depois passo para, assim, os irmãos entender melhor, tá? Referente a esses estudos, para a gente seguir cronologicamente, para até a gente terminar, até a volta de Jesus Cristo. Aí talvez as coisas vão ficando um pouco mais claras. O que eu tentei deixar aqui só um versículo, a diferença entre tribulação comum, que você pode perder até a sua vida por ela, mas não é chamada a grande tribulação, porque a grande tribulação é que determina um tempo para o fim. Então, naquele tempo, quando estava acontecendo com os discípulos, lá em João capítulo 16, versículo 33, estava sendo ali começado a ser edificado a igreja. Então, Jesus não poderia determinar um fim ali, porque ele nem começou, então ele nem edificaria a igreja. E até hoje a igreja está sendo edificada. Conforme as pessoas vão se convertendo, elas vão fazendo parte dessa igreja. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula.